Bom dia. É um privilégio poder partilhar a palavra do Senhor nesta manhã. O texto que nós vamos meditar hoje já foi lido e eu queria que os irmãos abrissem no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, e vamos ler os versículos do 14 ao 22. Depois teremos uma palavra de oração. Todos encontraram? Sim? Então vou ler. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, nós te damos graças nesta manhã, Senhor. Damos graças pela Tua Palavra, porque, Senhor, nós acreditamos como igreja que quando a Tua Palavra fala, Tu falas. E por isso, Senhor, nós pedimos que Tu possas abrir o nosso coração e abrir a nossa mente e falar às nossas necessidades mais íntimas, Senhor. Senhor, Tu conheces a Tua igreja, Tu conheces cada pessoa aqui presente e cada pessoa que nos está a ouvir. Senhor, e nós te pedimos que Tu possas alcançar de uma forma que mais ninguém consegue e que os nossos corações possam ser transformados nesta manhã pela Tua Palavra. É esse o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, certa vez um homem entrou no escritório de um médico e disse: Doutor, eu estou com uma terrível dor de cabeça e essa dor de cabeça nunca vai embora e preciso que o senhor passe alguma receita para que essa dor de cabeça passe. E o médico disse: sim, com certeza vou passar, mas antes eu preciso fazer algumas perguntas. Preciso saber algumas coisas. O senhor bebe muita bebida alcoólica? E ele: álcool? Agora, álcool, temos álcool em gel, não é? Mas é álcool de bebida mesmo. E ele: álcool? E ele: não, nunca chego perto disso, nunca cheguei perto disso. E ele perguntou: olha, mas o senhor fuma? E ele: cigarros? Não, cigarros acho isso nojento, eu nunca toquei num cigarro a minha vida inteira. E ele disse: olha, desculpe lá, mas o senhor costuma cobiçar alguma coisa dos outros? E ele disse: não, senhor doutor, eu contento-me com tudo que eu tenho. Eu não sinto cobiça de ninguém, eu não... E desculpe-me perguntar, e o médico disse-lhe: o senhor vive aí pela noite? Como é que... E ele: não, eu às 10 horas estou na cama a dormir, não faço nada disso. Até que o senhor disse, até que o médico lhe perguntou: o senhor costuma omitir algum assunto, envergonhar-se de alguma coisa séria? E ele diz: não, eu nunca me escondo, digo sempre a verdade, custa o que custar. E o médico então diz-lhe o seguinte: diga-me uma coisa, essa sua dor de cabeça é de um tipo agudo e penetrante? E ele disse: é isso mesmo, é agudo e penetrante. E ele disse: então é simples, meu caro. O seu problema aqui é que a auréola está muito apertada. A auréola está muito apertada e então nós precisamos de alargar um pouquinho. O que eu quero
dizer com isto não é que o homem devesse fazer aquilo que o médico estava a dizer, mas o homem tinha uma falsa compreensão de si mesmo, porque ele de facto achava que estava tudo bem. E na verdade, aquilo que esta ilustração quer dizer é um pouco a imagem da igreja de Laodiceia que nós vamos abordar mais à frente. O texto do Apocalipse às vezes é temido por uma parte das pessoas, não é? É assim uma coisa muito diferente do restante, mas na verdade era um estilo literário que existiu entre 200 a.C. a 200 depois de Cristo e obviamente que nós não temos tanta familiaridade com esse estilo literário porque é antigo e também pelos símbolos, não é? Os símbolos, tem muitos símbolos e nós acabamos por talvez não perceber todos eles e às vezes então rejeitamos o texto para não termos, por não percebermos tão bem. Mas eu desafio os irmãos a estudarmos. Então, por exemplo, é preciso entender uma coisa interessante, é que nós precisamos entender o que é que o autor que escreveu o texto, o que é que ele quis dizer e o que é que os seus primeiros leitores entenderam que ele disse, certo? Então, por exemplo, uma coisa que às vezes acontece muito, não é? A marca da besta vai ser um chip na mão. Quem é que já ouviu isto? Certo. Eu pergunto se João alguma vez sabia que existia um chip. Eu percebo que há já algumas formulações teológicas depois que cheguem lá, mas João não estava a pensar num chip na altura e aquilo que ele escreveu tinha que fazer sentido para quem ouvia e para quem estava a ler aquilo que ele estava a escrever. Então os irmãos estão a acompanhar? Então, provavelmente foi João que escreveu o Apocalipse, o mesmo autor do Evangelho e das 3 cartas. A data, há algumas discussões se de facto foi já no final do século I, 94, 96, ou antes de 70 depois de Cristo, porque é quando se dá a destruição de Jerusalém, e alguns acreditam que de facto foi antes de 70. Uma coisa é certa, e eu queria que os irmãos recuassem um pouquinho na Bíblia e fôssemos ao capítulo 1. Logo no primeiro versículo, João diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, ou brevemente, devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E podemos continuar, o versículo 2, e diz assim: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Então, de alguma forma, nós não vou entrar aqui em interpretações do Apocalipse agora, senão não saímos daqui, mas de alguma forma os primeiros leitores, eles sabiam que o tempo estava próximo, que aquilo que João estava a escrever ia acontecer em breve. Não aconteceu tudo, mas de facto aqueles primeiros ouvintes sabiam que aquilo que João estava a escrever ia acontecer em breve. Então, quem são esses leitores? Quem é que são os receptores deste texto? João diz no versículo 4 que são as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Ok? Mais à frente vamos ver isso. E onde é que ele se encontra? João diz no versículo 9 que se encontra, e posso ler o versículo 9: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João diz que está numa ilha chamada Patmos. João era de facto responsável pelas igrejas da Ásia Menor, ou tinha uma certa preponderância nessas igrejas. Só que esta ilha era a ilha, principalmente no primeiro e no segundo século, onde os romanos enviavam os exilados, e era uma ilha rochosa, vulcânica, e os prisioneiros que iam para essa ilha eram obrigados a trabalhar nas minas daquela ilha, vestindo-se de trapos, e de facto é muito forte, principalmente no primeiro século e no segundo século, a adoração que o imperador romano exigia para si como Senhor e Deus. E obviamente que os cristãos não diziam que
César era Senhor e Deus. Quem era Senhor e Deus era Cristo. E portanto, provavelmente João foi para lá, como ele diz, por causa disso. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Foi por isso que ele foi enviado para lá. E ele ficou nessa ilha, preso, a trabalhar, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Mas, irmãos, uma coisa interessante é que, mesmo estando isolado da igreja, mesmo estando isolado dos restantes irmãos, mesmo aparentemente as coisas não estarem a correr bem, não é? E ele está sozinho, é nesse momento que Deus se revela a ele. É no momento em que ele se sente só, em que ele está só de facto, que ele diz no versículo 10: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ou seja, quando menos João espera, quando as probabilidades de alguma coisa acontecer eram mínimas, Deus vem e revela-se a João. E isso é fantástico, porque se nós pensarmos nisso, não importa as circunstâncias em que estamos, por mais sozinhos que estemos, Deus é sempre capaz de se revelar a nós e de nos alcançar e de falar ao nosso coração. E é aqui então que João vai receber uma ordem. E ele diz, no versículo 11: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E João então voltou-se para ver quem estava a falar com ele, e voltando-se viu 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Irmãos, o que João está a ver aqui é a visão de Cristo ressurreto diante dele, Cristo glorioso. Não vamos falar aqui do simbolismo que isto tem, mas vejam qual foi a reação de João quando ele vê isto. Versículo 17. Ele não saltou de alegria, João não começou a dançar ou a fazer uma coisa qualquer. O que é que o texto diz? Quando o vi, caí a seus pés como morto. Caía a seus pés como morto. A visão de João é tão gloriosa que ele cai aos pés de Cristo como morto. E isto relembra-nos outros episódios bíblicos onde os profetas, quando tinham um encontro real com Deus, o sentimento era de que, por onde é que eu fujo? Por onde é que eu tenho que ir? Moisés, quando vê a sarça ardente, Deus disse-lhe o quê? Olha, daqui para a frente, tira as sandálias. As sandálias. Não é que o espaço fosse mais sagrado dali ou de cá, mas quando Deus aparece, alguma coisa muda. Alguma coisa muda. E Isaías exatamente a mesma coisa. Quando ele tem a visão do trono e as abas da veste, da túnica de Deus caem sobre o templo, Isaías tem uma profunda angústia e diz: ai de mim que sou pecador. E precisa que o próprio anjo com uma tenaz lhe purifique os lábios. Portanto, esses encontros com Deus, e o mesmo acontece com Pedro em Lucas 5, quando Jesus diz para ele lançar as redes e saem muitos peixes, ele percebe quem ele é diante de Deus e sente-se: ai de mim que sou pecador. Portanto, isso não é estranho ao relato bíblico, esses episódios em que, quando nos encontramos com Deus, o sentimento é de que nós não merecemos estar diante dele. O sentimento é de alguma forma nós sentirmos que o que nós merecemos era ser queimados, o que nós merecemos era morrer. Mas vejam o que o texto diz. O que é que Jesus lhe diz? Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E esta é a voz graciosa de Cristo para nós também hoje. O texto diz mais à frente, e Jesus vai explicar, a visão que ele teve no versículo 13 e adiante. No versículo 20, Jesus diz assim:
Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, e Jesus explica agora, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o próprio Cristo explica, e porquê é que eu estou a enfatizar isso? Porque se percebermos a visão, João diz no versículo 13, que é onde ele diz, voltei-me para ver quem falava comigo, ele diz, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, e esse Filho do Homem era Cristo. E Jesus está a dizer que aquilo que ele está a ver é que Jesus está no meio dos candeeiros, ou dos candelabros. E a ideia aqui é que Jesus está no meio da igreja. Jesus está no meio da igreja. Jesus conhece a sua igreja. E aliás, isso é tão interessante que nas 7 cartas que João vai escrever a seguir, em todas, Jesus diz, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Em todas as igrejas. Porque Jesus conhece a sua igreja. Não há ninguém que conheça melhor a igreja do que o próprio Cristo. Nós não conhecemos tão bem a igreja como Cristo conhece. Por isso, só Jesus é capaz de salvar a igreja. E porquê? Porque só Jesus conhece realmente a sua igreja. Agora, irmãos, uma coisa interessante, e nós vamos já chegar ao texto que lemos. Uma coisa interessante no texto do Apocalipse é que, terminada a visão do Cristo ressurreto e glorificado, o que acontece agora são as 7 cartas, não é? Às igrejas. E, irmãos, se há coisa que tem problema é a igreja. Porque de todas as igrejas, apenas 2 recebem apenas elogios, 3 recebem elogios e 4 recebem elogios e críticas, e Laodiceia é a única que recebe críticas. Então, a situação da igreja não é muito boa. O que é que acontece é que, normalmente, nós gostávamos, e isso é interessante, um comentador, o Eugene Peterson, disse que nós gostávamos que a visão do Cristo glorificado, apagássemos aqui estes 2 capítulos, do 2 e do 3, que está o problema da igreja, e íamos para o capítulo 4, que já está o trono de Deus. E é uma coisa muito mais bonita do que estar a ver isto que está a acontecer com a igreja, que é humana. E ele diz, o Eugene Peterson, no livro O Trovão Inverso, que é um comentário ao Apocalipse, ele diz o seguinte, uma das primeiras mudanças que o Evangelho opera é gramatical. Nós em lugar do eu, nosso em vez de meu. A mesma salvação que restaura o relacionamento com Deus, restabelece na comunidade dos que vivem pela fé. Toda a tendência ao isolamento e ao individualismo distorce e falseia o Evangelho. É impossível ter Cristo sem a Igreja. Nós gostaríamos muito de evitar o envolvimento nas contradições e distrações das outras pessoas que acreditam nele ou afirmam que creem. Desejamos o Cristo que é apenas bondade, beleza e verdade. Preferimos adorá-lo diante do magnífico pôr do sol, não é verdade, irmãos? Das notas inspiradoras de uma sinfonia que nos eleva ou de uma poesia tocante. Gostaríamos de colocar a maior distância possível entre a nossa adoração, nós achamos isso, a minha adoração é a melhor de todas. Gostaríamos de colocar a maior distância possível entre a nossa adoração e a indiferença ou o moralismo exagerado que sempre conseguem de alguma forma entrar na igreja. Somos ardentes para com Deus, mas frios para com a igreja, mas o Evangelho diz não a tudo isso. E o pior é que não é uma igreja, são 7. É só uma, são 7. Seria mais do nosso agrado, de facto, passar estes 2 capítulos à frente e chegarmos já ao trono de Deus. Mas essa é a natureza da igreja. E o que é interessante também é que, como é que Jesus conhece a igreja? Quando eles se referem à igreja, primeiro as igrejas são apresentadas pela sua localização. Há a igreja em Éfeso, há a igreja em Esmirna, a igreja em Filadélfia, a igreja em Sardes, a igreja em Tiatira. São conhecidas pela sua localização. E vocês podem perguntar, mas o que é que isso tem a ver? Nós vamos ver que tem tudo a ver, porque Jesus conhece a sua igreja exatamente onde ela está, no seu contexto, na sua cidade.
A igreja são pessoas que moram numa cidade específica, fazem compras no Pingo Doce e no Continente, e estou aqui a fazer publicidade agora, mas não te interessa. Fazem compras no Lidl, pronto. Trabalham na economia da região, são professores, são alunos. A igreja é isto. Toda a igreja se localiza num lugar específico. Toda a igreja é visível, no sentido quando falamos de igreja local. Está sujeita a condições políticas e económicas de um lugar específico. A igreja é isto. Estamos aqui sujeitos ao espaço e ao tempo. Por outro lado, quando Jesus vai avaliar a condição da igreja, Ele não avalia pelas questões geográficas, Ele avalia pelas questões teológicas, pela sua teologia. As igrejas consistem na sua relação com a pessoa de Jesus Cristo. A igreja só existe por causa da pessoa de Jesus Cristo. Uma igreja só existe em relação a Ele, porque fora dele, a igreja só teria localização, mas não teria identidade. Uma igreja que não tem Cristo só teria localização, não teria uma identidade. Porque quem dá a identidade à igreja é Cristo. A palavra de Cristo forma a igreja. É Ele que sustenta a igreja. A característica, e o Peterson diz isso, a característica única da igreja é a identidade, é ela conferida por Cristo e a vida em comum estabelecida pelo Espírito. Portanto, irmãos, a igreja não pode se separar de Cristo. A igreja não pode ser lida se não for lida por Cristo. Podemos fazer ensaios antropológicos, sociológicos sobre a influência da igreja na comunidade. Se a igreja não tiver Cristo, a igreja de facto não é igreja. Porque é Cristo quem dá significado à igreja. E nós vamos ver isso aqui. Porque vamos ver o contexto da Odisseia. E agora vamos mergulhar no texto capítulo 3 que lemos. Qual é o contexto da igreja de Laodiceia? Vejam uma coisa interessante. Laodiceia ficava na Ásia Menor e todas as 7 igrejas, vistas no mapa, aquilo faz uma espécie de trilho e a Laodiceia seria a última igreja a chegar. Então, todas as principais rotas que iam de oeste para este, rotas comerciais, passavam por Laodiceia. O que fez de Laodiceia uma cidade muito importante para o comércio e para a evolução da província. Era também um centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo. Era um centro de indústria de tecidos. Em Laodiceia produzia-se uma lã macia e negra, famosa no mundo inteiro. Alguns diziam que era pela água que as ovelhas bebiam e faziam com que a lã fosse negra. Ela superava todos os outros produtores da região e tornando-se assim ainda mais rica e mais orgulhavam os habitantes da cidade. Era um centro médico de importância. Ali havia uma escola de medicina famosíssima, ligada ao templo do deus Menkaru, que é o deus da cura. Fabricavam-se ali 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e para os olhos. O pó frígio, que era característico da região, da Frígia, para fabricar o colírio, era o remédio mais importante produzido na cidade. E esse colírio que eles produziam era exportado para vários lugares do mundo, o que gerava mais riqueza à cidade. A região era formada por 3 cidades importantes. Colossos, ficava a 16 km a leste, e Herápolis ficava a 10 do norte, e Laodiceia. Eles formavam uma espécie de triângulo, ok? Colossos, Herápolis e Laodiceia. E formavam um triângulo. Isso é importante porquê? Porque em Colossos nós tínhamos águas térmicas. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias. E muita gente ia lá pela qualidade da água ser fria. E em Herápolis, as fontes eram de águas quentes, eram termais. E muitos tratamentos eram realizados em Herápolis por causa das águas serem quentes. E tinha tratamentos térmicos. Só que as águas, Laodiceia tinha esse problema. É que Laodiceia não tinha a água natural. Então, a água que chegava a Laodiceia era de um aqueduto que vinha de outra cidade e que deixava a água morna quando chegava à cidade. E aliás, existem relatos de pessoas que não conseguiam, de facto, tinham que fazer umas questões químicas lá para pôr a água mais... para poderem consumir, não é? Porque senão não conseguiam consumir. E aquilo provocava enjoos.
E outra característica é que, para os irmãos terem a noção de como a cidade era tão rica, por causa do lugar onde eles estavam, no ano 60 depois de Cristo, e está relatado, houve um terremoto que destruiu a cidade por completo. A cidade pertencia ao Império Romano, Laodiceia, só que para vocês verem como eles eram tão ricos, eles recusaram qualquer dinheiro que viesse de Roma. Eles recusaram, disseram, nós não queremos o dinheiro que vem de Roma, nós mesmos vamos reconstruir a cidade. E eles, com o próprio dinheiro que eles tinham, reconstruíram toda a cidade, sem precisar de dinheiro de fora. Portanto, era uma cidade muito rica mesmo, e com todas estas características. Jorge Led diz que, ao falar sobre a situação desta igreja, diz que não há dúvida que a igreja de Laodiceia era bastante próspera e externamente em excelente situação. A carta não menciona perseguições por funcionários romanos, dificuldades com os judeus ou qualquer tipo de falsos mestres dentro da igreja, como acontecia noutras igrejas. Laodiceia era muito parecida com Sardes, um exemplo de cristianismo nominal e acomodado. A maior diferença é que em Sardes havia um núcleo que tinha preservado a fé viva, enquanto que toda a igreja de Laodiceia estava tomada pela indiferença. Provavelmente, muitos dos membros da igreja participavam ativamente da alta sociedade, e esta riqueza económica exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja. Portanto, a condição da igreja de Laodiceia e da cidade em si é de uma riqueza enorme, que podemos dizer que a própria igreja ficou inerte. Nada fazia diferença. Enquanto nas outras igrejas, a igreja era perseguida porque pregava Cristo, tinha os romanos a perseguir, aqui não, estava tudo em paz. A igreja não sentia perseguição nenhuma, estava tudo bem. O que é de estranhar, não é? Quando está tudo bem, podemos desconfiar de algumas coisas. E Jesus, então, ao apresentar-se a esta igreja, como ele faz em todas as igrejas, a primeira saudação, quando Jesus se apresenta, ele apresenta-se com uma característica que de alguma forma confronta ou consola a igreja para quem ele está a falar. Como é que ele se apresenta aqui? Primeiro ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve ao anjo. Há várias interpretações, se era o responsável pela igreja, se é de facto um anjo que é o mensageiro que leva a mensagem à igreja. Enfim, não vamos entrar por aqui agora. Mas Jesus diz assim: estas coisas diz o Amém. Ou seja, Amém é a forma de Jesus dizer que apenas Ele é o único digno de confiança para cumprir a sua palavra. A igreja não tem capacidade para cumprir a sua palavra, só Ele tem a capacidade de cumprir a sua palavra, porque Ele é o Amém. E porquê é que Ele é o Amém? Ele diz, a testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira. Os três termos estão num intencional contraste com os indiferentes e mornos laodicenses, que não são fiéis, nem são verdadeiros fiéis a Cristo e cujo testemunho é praticamente inexistente. Portanto, Jesus é totalmente contrário daquilo que eles são. Aliás, a própria palavra no grego de testemunha vem da nossa palavra, é o que deu a nossa palavra mártir. Portanto, ser testemunha seria ser um mártir, alguém que está disposto a sofrer. E a igreja de Laodiceia fazia tudo menos sofrer, não tinha nada para sofrer, porque eles não eram testemunhos verdadeiros. E portanto Jesus diz-lhes também, olha, eu sou o princípio da criação de Deus. E aqui é interessante, e podemos lembrar o texto de Colossenses 1,15, diz que tudo foi criado por intermédio de Cristo. Ele é o primogênito, antes de todas as coisas serem criadas, ele já existia. E ele está a lembrar isso porque aos laodicenses? Porque eles, na sua riqueza e satisfação consigo mesmos, pensam que estão no controle de todas as coisas. Os laodicenses tinham uma autossuficiência, achavam que eles mesmos se bastavam, que eles não precisam de Cristo. E Cristo está a dizer que Ele é o princípio de todas as coisas. Só Ele controla a criação. E agora vejam o nível de ironia que temos no versículo 15. Ele diz, conheço as tuas obras, onde supostamente ele iria elogiar, como elogiou as outras igrejas, ele agora vai criticar. Ele diz, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É como se Jesus estivesse a dizer, olha, isto é o melhor que consigo dizer sobre vocês. Isto é o melhor que consigo dizer sobre vocês. É que estou a ponto de vomitar da minha boca. A
igreja era exatamente como as águas que chegavam à cidade, mornas. A igreja era morna. A igreja não tinha fervor espiritual. A igreja não desejava Cristo. A igreja não se lembrava de Cristo. A igreja não testemunhava a Cristo. A igreja estava quieta, parada, sem testemunhar, sem sofrer qualquer dano, qualquer perseguição. E portanto a igreja ficou igual às águas que chegavam à cidade, mornos. E por isso Jesus diz, olha, antes vocês fossem frios ou quentes, porque pelo menos serviriam para alguma coisa, como serve em Hierápolis e como serve em Colossos, as águas servem são quentes e têm as termas, a água fria em Colossos serve também para outros tratamentos, mas vocês são mornos, vocês não servem para nada. E porque vocês não servem para nada, a água morna dá vômitos, porque não se consegue beber. E o que Jesus está a dizer é que esta igreja dá-lhe vômitos, dá náuseas, deixando assim Jesus na iminência de os vomitar. E a minha pergunta é também até que ponto nós temos, de alguma forma, deixado de ficar mornos. Até que ponto não temos sido mornos na nossa relação com Cristo? Não, aqui está bom, não vou mais, aqui está bom. Tenho o controle da minha vida, está tudo estabilizado, não quero correr muitos riscos, então aqui está bom. Eu temo, e mesmo pessoalmente, temo que olhar para isto e pensar, e se Cristo me está a dizer que está a ponto de vomitar porque eu me tenho tornado morno? Mas há esperança, irmãos. Há esperança. E vamos chegar lá. Porque Cristo é a resposta para os problemas da igreja. Cristo é a resposta para os problemas da igreja. Obviamente que quando uma igreja abandona Cristo e perde o foco em Cristo, ela vai arranjar outros deuses para se entreter e para imitar. Mas Deus sempre vai falar ao coração da igreja. E então Jesus diz... Pois dizes, no versículo 17, e este é o problema central da igreja em Laodiceia. Eles dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Vejam só. Não precisam de coisa alguma, são autossuficientes, nós não precisamos de nada, temos tudo, está tudo bem, não temos falta de nada. Sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes, e aqui está o bisturi de Cristo, não é? A rasgar onde tem que rasgar. E ele diz, a condição geral da igreja é esta. De forma geral, ele diz, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável. E a condição específica é que ele diz, vocês são pobres, cegos e nus. Pobres, cegos e nus. E é interessante que Jesus não disse pobres, cegos e nus à toa. Isto tem a ver com o contexto geográfico da própria igreja. Como eu vos falei no início, Laodiceia era das principais indústrias no que diz respeito aos tecidos e à lã. Laodiceia produzia um dos ungüentos ou dos colírios para curar os olhos. E era uma das cidades mais ricas que existiam na época. E Jesus está a dizer, vocês acham que são ricos? Vocês são pobres. Vocês acham que conseguem curar a cegueira dos outros e a vossa própria cegueira? Vocês são cegos. Vocês orgulham-se de produzirem as melhores lãs e de exportarem as melhores lãs? Vocês são nus. Vocês estão nus. Vocês não estão vestidos. Vocês são cegos e são pobres. Vocês não são como vocês acham que vocês são. Vocês são como eu sei que vocês são. Porque ninguém consegue disfarçar o coração diante de Cristo. Ninguém consegue. Cristo conhece-nos melhor do que a nós mesmos. Cristo conhece melhor a sua igreja do que a própria igreja se conhece. E o conselho dele, e acho isto fantástico, é que Jesus não diz, olha, agora vocês vão fazer isto. Jesus diz no versículo 18, aconselho-te. Aconselho-te, ele está a aconselhar. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Eles são pobres, eles acham que são ricos, mas Jesus está a dizer para comprar ouro dele. Não é o ouro que eles produzem, é o ouro de Cristo. É o ouro
ouro de Cristo. Eles pensam que são ricos, mas são pobres. E a única forma é comprar ouro refinado de Cristo para te enriqueceres. Depois diz, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Vejam que o que Jesus está a dizer é, comprem de mim vestiduras brancas para vocês se vestirem. É possível, irmãos, vestir marcas aí importantes, Boss e Dolce & Gabbana e Calvin Klein, não sei. Enfim, não interessa. Essas marcas mais caras, não é? Eu estou a fazer muito patrocínio a essas marcas, o Pingo Doce, Continente. Enfim, não interessa aquilo que nós vestimos, porque Deus vê-nos não pelo aquilo que nós vestimos, mas pelo que somos. E, portanto, não interessa aquilo que vestimos, e eles também não interessa as lajes que produziam, porque estavam nus diante de Deus. Na visão judaica, isso também é muito importante, nudez é símbolo de vergonha. Era um símbolo de vergonha. Lembra-se quando Noé bebeu vinho e ficou embriagado, depois ele sentiu vergonha por estar nu. No pensamento judaico, a nudez é algo vergonhoso. E, portanto, Jesus está a dizer, comprem as vestes brancas de mim, porque branco no Apocalipse tem um significado de justiça. Ou seja, o único que vai dar justiça a essas pessoas, a esta igreja, é a justiça de Cristo, não é mais nenhuma justiça. E ainda diz, depois, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Bem, aquilo que trazia orgulho para a cidade de produzir um colírio para curar os cegos, Jesus está a dizer, vocês são cegos e precisam de comprar colírio de mim. Vamos andar um pouquinho, porque Jesus diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. É interessante perceber que nós às vezes não conseguimos entender ou é difícil perceber que a repreensão está ligada com o amor. Que quem ama repreende, quem ama cuida, não é? Quem ama exorta. E nós muitas vezes não queremos ser exortados, ou não queremos ser repreendidos e disciplinados. Mas Jesus está a dizer que está a fazer isto porque Ele ama a igreja. E Ele faz isto a todos quanto ama. Faz-me lembrar o episódio em Marcos 8, quando Jesus chega perto dos discípulos e pergunta, olha, quem é que eles dizem que eu sou? E eles começam a dizer, olha, eles dizem que tu és um profeta, que és Jeremias, que és Elias, que és um profeta. E Jesus não está minimamente interessado com o que os que de fora pensam dele, e ele pergunta aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E quem é que teve a grande revelação? Pedro, não é? E o que é que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz, não foi sangue ou carne que te revelou, não é? Mas ali Pedro cheio de entusiasmo. Passou um pouquinho de tempo, irmãos, e Jesus começa a dizer, olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que morrer. E quem é o primeiro a levantar-se e a querer impedir que Jesus de fazer isso? Pedro. E o que é que Jesus diz? Afasta-te de mim, Satanás. Jesus não mandou Pedro embora. Jesus não mandou Pedro embora. Jesus mandou Satanás embora. Pedro ficou. E o que eu às vezes tenho medo é que nós expulsamos as pessoas e o Satanás fica. Expulsamos as pessoas, não é? Começamos a expulsar. Tu não devias ter, Pedro, tu não devias ter dito isso. Tu não estudaste teologia sistemática, Pedro. Tu devias saber isso. Mas não. E achamos que as pessoas, quando se convertem, já têm que vir num pacote de santificação e de doutrina básica do cristianismo que têm que acertar em tudo, não é? E às vezes não é conveniente. E Jesus não expulsou Pedro. Jesus expulsou Satanás. Pedro ficou. E Pedro negou Cristo. Pedro estava lá depois no barco, já depois da ressurreição, e quem é que está na praia a assar um peixinho? Era a hora do almoço, está Jesus a assar um peixinho, porque Pedro negou 3 vezes, e quando Pedro olha do barco e vê Jesus na praia, salta do barco, começa a nadar, vai em direção a Cristo, e o que é que Jesus lhe diz?
Pedro, tu me amas? E ele, amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro, já irritado por perguntar tantas vezes, e ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Pedro tinha a vida. E isso é interessante perceber que Cristo repreende porque ama, porque quer restaurar a igreja. Eu vou adiantar-me aqui. O texto diz ainda que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vejam que o texto está-se a referir à própria igreja, não está a referir a descrentes, está-se a referir à igreja. Está a dizer à igreja, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Não está a falar para os descrentes, está a falar para uma igreja. E está a falar para a igreja, diz, olha, eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu cearei com vocês. E cear à mesa era dos símbolos mais confidenciais que podia, ou mais, que traziam mais confiança naquele tempo. Era um símbolo de afeição, confiança, intimidade. E Jesus foi criticado muitas vezes por comer com publicanos e pecadores, não é? Como é que Jesus podia comer com publicanos e pecadores? Não pode. Jesus tinha que comer, não era com eles, com os fracos. Tem que comer com os bons, com aqueles que têm força e poder. Jesus, a dinâmica do reino é diferente da nossa. E terminarei com o versículo 21, que é a promessa que Cristo faz à igreja de Laodiceia. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Ao vencedor é dar a certeza de que participará deste reino quando tudo for estabelecido integralmente. Então, o que é certo é que quem tiver comunhão na mesa secreta com Cristo, vai ter também uma comunhão quando o trono for público. Quero terminar, irmãos, com o seguinte. Obviamente que todos nós passamos por privações, tentações, a lidar com nós mesmos, que não é fácil, lidar com os outros, que também não é fácil. No entanto, a aspiração a que nós continuemos é porque Cristo está connosco e porque Cristo é a razão da igreja existir. A igreja é isto mesmo. Às vezes eu fico chateado quando dizem que a igreja, ou quando alguém critica, vai à igreja e quase que exige uma perfeição de quem está na igreja. Irmãos, e a igreja é mesmo para gente imperfeita. É para gente que está a aprender, é para gente que está a crescer, é para gente incapaz, porque o único capaz de sustentar a igreja é Deus. Não somos nós. Não somos nós. É Deus quem sustenta a sua igreja. É Cristo que conhece a sua igreja. E nós devemos caminhar por causa de Cristo. A partir do momento que perdemos o foco de Cristo, nós somos capazes de fazer tudo e mais alguma coisa. Mas por isso a voz vem do Espírito e nos alerta. Olhem para Cristo. Olhem para Cristo. E devemos comprar as vestes de Cristo. Ser vestidos por Ele. Comprar o ouro dele. E pedir para que Ele nos cure a nossa cegueira. Amém? Amém. Queria terminar com o seguinte. Certa vez foi espalhado numa região um boato de que uma senhora, já idosa, estava a receber visitações de Cristo. E um arcebispo ficou assim um bocado espantado. Que história é essa? Que história é essa de uma senhora estar a receber umas visitações de Cristo e que fala com ele? E então ele foi lá para saber o que é que estava a acontecer. Ele foi lá para perceber que visões eram essas. E então o que é que ele disse? Olha, até você tem recebido visões e nós nunca sabemos muito bem, não é? A diferença entre um louco e um profeta, não é? Fica assim um bocado, às vezes mistura-se os dois. Então ele disse assim, olha, então você tem recebido visitações de Cristo? E ela disse que sim. E então o que é que ele fez para testar se ela de facto recebia as visitações? Ele disse assim, olha, eu vou-lhe contar 3 pecados meus que eu cometi
E da próxima vez que eu vier, você recebe a visitação, pergunta a Cristo quais foram os meus pecados que cometi e vai-me dizer quais foram. Que é para saber se você de facto está a receber as visitações. Primeiro, a mulher ficou chocada por perceber que o arcebispo peca, não é? E segundo, passado um tempo, a mulher recebeu a visitação de Cristo. Isto não é verdade, está vendo? Só estou... recebeu a visitação de Cristo. E o arcebispo soube, e o arcebispo foi lá ter com ela. E ele disse, então, recebeu a visitação de Cristo? Ela, sim, sim, sim. E falou-lhe, perguntou-lhe quais foram os 3 pecados que eu cometi. A mulher olhou para ele, olhou-me nos olhos e disse, eu perguntei. E ele disse, qual foi a resposta dele? E Cristo disse-me, que eu já me esqueci. Porque nós não somos sustentados na relação com Cristo por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Ele fez connosco. E a Igreja só existe por causa de Cristo. Amém? Vamos orar? Deus, damos-te graças pela Tua Palavra. Bendizemos o Teu nome, Senhor, porque somos pobres, cegos e nus e somos totalmente dependentes da Tua graça. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de confiança em Ti, perdoa a nossa falta de fé em Ti, a nossa incredulidade. Perdoa todas as vezes que nos sentimos autossuficientes. Perdoa todas as vezes que achamos que podemos controlar a nossa vida como se Tu não existisses. Perdoa todas as vezes que tratamos os nossos irmãos de forma indigna, de forma desrespeitosa. Senhor, ajuda-nos a lidar com nós mesmos e com os nossos irmãos. Senhor. E, Senhor, nesta manhã nós queremos pedir-te que, de facto, nós possamos comprar de Ti o ouro refinado, as vestes brancas e o colírio para os nossos olhos, porque nós, Senhor, somos pobres, cegos e nus. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti nunca conseguiremos. Abençoa a Tua Igreja e alcança os corações de todos que ouviram a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém.